E aí, refletiu sobre o tema? Continuamos agora com o programa. Então, diante, né, desse atestado, que ainda é a nossa realidade enquanto espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, mas em processo de chegarmos lá, né, de chegarmos na meta, de chegarmos à condição um dia de espíritos puros, Joana nos convida a inverter um pouquinho esse processo como um meio a chegarmos lá de maneira mais otimizada, digamos assim. É justamente no livro Amor Imbatível Amor, agora no capítulo 13, em que Joana nos fala o seguinte, ó. Ante a impossibilidade de um homem amar a Deus em plenitude, já que tem dificuldade de conceber o absoluto, deve realizar o mistério, deve realizar a atividade de inverter a ordem do ensinamento. Amando-se de início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decorrência natural do auto-amor, já que o outro é uma extensão dele mesmo, para finalmente amar a Deus, em uma transcendência incomparável, na qual o amor predomina em todas as emoções e é responsável por todos os atos. Então, olhe que trilho, né, que diretriz de segurança maravilhosa que Joana nos dá. Para que a gente consiga alcançar essa meta final do amar a Deus, antes disso, a gente tem que começar pequenininho, né? A gente começa com um passo um pouquinho menor, que é amar. E aí eu digo um passo menor, não em relação à grandiosidade desse ato, mas em relação ao quão é factível, né? O quão possível é o quão mais possível é a gente trilhar esse caminho nessa ordem invertida. E aí, dentro dessa vivência da afetividade, enquanto esse exercício do amor rumo a esse amor universal, esse amor a Deus, a gente deve começar olhando para dentro de nós, trabalhando a perspectiva do auto-amor. Né? A nossa sociedade hoje, ela vive ela prega um convite constante ao desrespeito para conosco mesmo, a partir do momento em que ela impõe padrões de beleza, padrões de vida, de desejos, de aspirações, e ela nos exige que a gente se enquadre dentro desses padrões. E, na realidade, a perspectiva da imortalidade não é essa. A perspectiva da imortalidade e da vivência desse amor é a gente olhar para dentro de nós, buscando identificar as nossas fragilidades, as nossas limitações, ao passo que também buscamos identificar as nossas habilidades, as nossas potencialidades, porque todos o temos. A gente não pode só ficar olhando para o que está do lado de fora, comparando com quem nós somos, em busca de defeitos, mas também em busca de qualidades, em busca de pontos positivos, que a gente já demorou tanto a conseguir, né, virtudes que a gente suou tanto para conquistar e a gente agora vai desmerecer? De maneira alguma. A gente vai honrar o nosso esforço. Então, a gente vai buscar exercitar diariamente. Por que é tão fácil, às vezes, a gente encontrar defeitos na gente, né? Se alguém pedir uma dinâmica, uma atividade que às vezes a gente faz muito, de fazer aquela listinha lá. Vamos fazer agora um momento de autorreflexão. De um lado, a gente lista as nossas qualidades, as nossas virtudes, e do outro, a gente lista os nossos limitações. Via de regra, ao lado das limitações, ele está cheinho de coisas. Desde de questões físicas, às vezes, porque eu não gosto do meu cabelo assim, porque eu não gosto do meu nariz, até questões relacionadas à nossa personalidade. Mas é porque eu sou preguiçosa, porque eu sou indisciplinada, porque eu sou pavio curto. E a gente vai listando várias dificuldades que nós temos. E na hora de a gente ir lá para a listagem das qualidades, a gente tem dificuldade de reconhecer aquilo que a gente é bom. E quando, na verdade, isso não deveria ser real, né? Isso mostra que a gente está exercitando pouco esse lado. Via de regra, aquilo que a gente repete, que a gente exercita mais, se torna mais fácil. Então, essa dificuldade em listar as nossas potencialidades demonstra o quanto a gente exercita pouco isso. Vamos olhar com mais carinho para a gente.
Vamos falar de nós e pensar em nós como se a gente estivesse falando do nosso melhor amigo, aquela pessoa que a gente mais ama, aquela pessoa que a gente mais gosta, que a gente mais quer cuidar. Porque efetivamente é quem nós somos. Nós devemos ser para nós mesmos essa pessoa especial. Que a gente respeita, que a gente escuta, que a gente cuida, né? E é passo a passo, um dia de cada vez, a gente exercitando aos pouquinhos. Hoje eu vou tentar pensar, minha missão para o dia de hoje é eu tentar pensar em uma qualidade minha que eu ainda não identifiquei. Uma coisa que eu sou muito boa em fazer, que eu ainda não descobri. E aí, a cada dia eu vou alimentando isso. Não é vaidade, não é orgulho. Ou melhor, pode até se tornar, né? Se a gente não for vigilante. A ideia também não é que a gente se expresse ou busque estar bem em comparação ao outro, na intenção de humilhar o outro para a gente se sentir bem. Não. É um processo totalmente íntimo. O outro não vai entrar aqui agora nessa relação. A gente vai olhar para a nossa intimidade e fazer esse exercício sincero de identificar nossas potencialidades. E aí a gente vai a cada dia identificando mais uma, de maneira que a gente vai construindo uma relação de carinho com a gente mesmo, né? E a partir do momento que a gente está bem agora nessa relação com a gente mesmo, aí a gente vai estar muito mais preparado para a gente se relacionar com o outro, né? Porque na hora que a gente se conhece, se percebe e se ama, a gente consegue colocar os limites que são necessários na relação com o outro, para que a gente não fira o outro e não machuquemos a nós mesmos. É esse processo e essa relação, né, essa gradação do trabalhar o autoamor para dar o próximo passo e começar a trabalhar o amar ao próximo, ela vem naturalmente, como é um processo que decorre naturalmente, como Joana nos lembra, né, nesse trecho do livro Amor Imbatível Amor. Porque ao passo que a gente ama a nós mesmos, a gente agora tem todos os caminhos para a gente amar o outro. Porque a gente já tem um modelo. A gente agora só vai precisar ampliar para os nossos semelhantes. A ideia de que a gente não quer fazer para o outro o que a gente não gostaria que o outro fizesse para a gente. Então, às vezes, o que faz a gente fazer para o outro uma coisa que o fere é porque a gente ainda nem refletiu e percebeu o quanto aquilo, sendo feito com a gente, machuca. Mas à medida que a gente exercitou lá no autoamor e já percebeu isso, a gente agora não vai mais fazer com o outro. É realmente um processo natural, né? Que ele acontece quase que automaticamente, uma coisa vai puxando a outra. E aí, nesse momento em que a gente se conectou, entendendo o outro como essa extensão de nós mesmos, né? Como um grande eco para a nossa intimidade, a gente dá ao outro aquilo que a gente tem em nós, a gente vai agora estar pronto para se conectar com todos os outros entes da criação de Deus. E aí, nesse momento que a gente consegue se conectar com esse amor universal para todas as criaturas, todos os elementos da criação divina, que a gente vai alcançar aquele start de estarmos conectados com Deus, amando em plenitude. Então, olha que bacana, né, gente? Um ato tão grandioso, né? Um exemplo tão potente da vivência da afetividade em plenitude, começa com esse passo inicial da gente buscar cultivar o autoamor, né? E quando a gente vai pensando nesse processo do cultivo do autoamor, a gente vai passar por todos aqueles estágios que a gente comentou antes e que a gente não nomeou, mas que é esse processo da gente ir olhando para a nossa intimidade e buscando em nós identificar os elementos que a gente precisa melhorar, que a gente já desenvolveu. É um processo que a gente não citou esse termo ainda, mas a gente descreveu ele inteiro, né? O processo do autoconhecimento, que é esse grande caminho, né? Que é a grande chave para o progresso individual de cada um de nós, como nos elucida Santo Agostinho também, né? Lá na resposta à pergunta 919, no Livro dos Espíritos, quando ele fala que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, é essa grande ferramenta que a gente tem, né? E à medida que a gente chegou nesse ponto aí do autoamor,
a gente vai estar pronto para o próximo passo, como a gente falou, da questão do amar ao próximo. E aí é nesse amar ao próximo que a gente vai ter um espaço aí ainda maior para a gente estar refletindo sobre a maneira como a gente está nutrindo as nossas relações. Ou seja, a maneira com qual a gente está vivenciando a nossa afetividade, né? Dentro da nossa família, na relação com os nossos amigos e também nas nossas relações, né? Com as nossas parcerias afetivas, né? Com as nossas parcerias amorosas. E aí entra o relacionamento com o namorado, com o esposo, ou com alguém que a gente está iniciando aí, né, a nossa vinculação, que às vezes a gente ainda não chama namoro, é aquele rolo que a gente tem, mas é alguém que a gente está cultivando uma relação, né? E aí, para que a gente tenha uma diretriz de segurança, para a gente viver essa afetividade, né, ou seja, para a gente estar com cautela e com assertividade na condução da nossa afetividade, a gente precisa lembrar que não são apenas os laços de sangue que são potentes, né, dentro do contexto, por exemplo, familiar. Eu faço esse adendo, né, antes da gente trazer alguns comentários sobre a forma como a gente está conduzindo essas relações. A gente tem que lembrar que essas vinculações, elas são tão profundas quanto as vinculações da matéria são as da alma, né? Porque são os verdadeiros laços que nos unem, são os laços do espírito. Então, dentro desse processo da gente estar no seio da família, estar entre amigos, né, que é uma outra espécie de família, a gente precisa estar muito atento ao que de nós a gente está entregando para o outro, né? Lembrando todo aquele percurso que nós já fizemos, em que a gente agora não se deixa mais dominar por emoções, né? E a gente busca cultivar sentimentos. Então, estar mais atento dentro do nosso lar, a forma como a gente constrói os nossos diálogos, a forma com que momentos a gente está compartilhando em família. Então, às vezes, é um momento de uma conversa, de uma refeição. Você separar um momento de qualidade para você estar com seus familiares, né? Se mostrar disponível para auxiliar o outro, às vezes, no momento em que ele está necessitado. Seja com a nossa compreensão, entendendo que ele não está num bom dia e que a gente não vai conseguir estabelecer um diálogo, ou que a gente não vai trazer problemáticas para que a pessoa fique mais desorganizada. Na relação com os nossos amigos, por exemplo, ou com a nossa parceria afetiva, ter muito cuidado com a questão da honestidade, né? Colocar o que a gente está sentindo, ser respeitoso com a pessoa, como a gente gostaria que fossem conosco, né? Todos esses aspectos que a gente foi falando anteriormente, nesse processo de cultivar o auto-amor, para que depois a gente possa cultivar o amar ao próximo, eles vão valer para todas essas relações. Dentro dessa grande família que são todos os espíritos aos quais estamos vinculados, seja através dos laços carnais, na família biológica, seja através dos laços espirituais, na família afetiva, né, nos amigos e etc. Então, meus queridos, de maneira geral, é essa grande proposta, né, esse o grande convite que a visão que a doutrina espírita nos traz acerca da afetividade nos faz, né, nos apresenta. Que a gente possa estar diante da compreensão da magnitude que é essa troca energética, essa que a gente exerce quando estamos, né, trabalhando as nossas relações de vinculações com outras almas, o quanto a gente precisa conduzir essas relações com respeito, com responsabilidade, e que todo esse processo, né, ele vai começar em nós, a partir do gerenciamento sobre a maneira como estamos cultivando as nossas relações íntimas conosco mesmo, a nossa afetividade, né, o nosso auto-amor, para que depois a gente possa estender isso para os demais. Então, esse é o convite, né, da reflexão de hoje acerca da afetividade, para que vocês possam
é dar esse primeiro passo rumo a essa grande conquista, né, que é sermos chamados filhos de Deus, estarmos conectados com o amor de Deus através da vivência plena, né, dessa afetividade. Então, eu queria agradecer demais o convite para estar aqui. Essa realmente é uma temática muito bacana da gente estar refletindo, porque ela diz respeito à nossa existência, né? Não apenas nessa vida, mas em tantas outras vidas que nós ainda teremos enquanto espíritos imortais. Que a gente possa levar esses aprendizados e dar a cada dia, né, um novo passinho rumo à vivência do amor em plenitude, à vivência de uma afetividade plena. É interessante, né? Você vem aqui assistir, você escuta as palavras já achando que você vai aprender a se relacionar com o outro. Mas, na verdade, foi um grande ensinamento para você aprender a se relacionar consigo mesmo. Passando pelo autoconhecimento, pelo autoamor, né? Pela empatia, não só com o outro, mas com a gente. Caso contrário, não tem como a gente exercer nada disso com o próximo, né? E aí, Luana, eu queria perguntar para você, na verdade eu queria deixar aqui uma reflexão a partir de uma pergunta que eu vou lhe fazer. Uma dica ou sugestão para que os jovens possam trabalhar essa afetividade de uma forma saudável e equilibrada. E aí, qual é a sua dica? Essa pergunta é muito boa, Mar. Se a gente for tentar pensar, né, numa dica enquanto uma diretriz de segurança para que a gente possa viver essa nossa afetividade em plenitude, além de forma saudável, né, como você bem colocou, eu vou evocar aqui um ensinamento de Emmanuel, né, na introdução do livro Vida e Sexo, quando ele vem nos falar que a gente precisa, acima de tudo, né, uma fala até bem conhecida, quando ele vem falar da questão que em torno do sexo, entendendo que a afetividade está dentro do sexo, né, como a gente conversou, ou seja, a maneira como a gente está empregando, né, a gente está utilizando as nossas energias criativas, as nossas energias genésicas, direcionando ao outro. Ele vem trazer várias orientações, a questão da não proibição, mas educação, não impulso livre, mas disciplina, e tantas outras recomendações que são extremamente pertinentes a cada um de nós. Eu quero destacar essas duas palavras em específico que ele traz na introdução, né, do livro Vida e Sexo, que é a questão da educação, né? Então, a gente precisa constantemente estar buscando educarmos-nos. Então, isso perpassa todo esse processo de observação, olharmos para o nosso íntimo com muito carinho, com muita cautela. E o respeito, né? Então, assim, poxa, se é sempre aquele mecanismo de aquela troca de, se isso aqui fosse feito comigo, como é que eu ia me sentir, né? E quando alguém faz isso comigo, como eu me sinto? Porque aí na hora que a gente vai estar sendo aquele que age em relação ao outro, a gente vai estar dando o melhor que a gente tem se a gente seguir essa máxima do fazer o outro o que queria que a gente fizesse. E a gente vai estar dando o que a gente tem de melhor. E quando vier for o caminho inverso, quando a gente vai recebendo algo de alguém, a gente vai estar atento para como aquilo me faz sentir, o que aquilo provoca em mim. Porque toda vida que for algo bom, que a gente tiver fazendo a gente se sentir na intimidade bem, a gente vai acolher essa relação. Mas na hora que a gente vir que é algo que está nos ferindo, que está nos fazendo mal, a gente vai precisar exercitar a imposição dos nossos limites, né? De chegar para o outro e realmente, olha, eu não vou receber, né? Eu não aceito esse tratamento que você está me dando. É uma forma da gente estar seguro, né? Da gente estar preservando a nossa saúde mesmo, né? Como a gente viu também lá no início da fala, o quanto a vivência da afetividade, ela é essencial para a nossa saúde física e mental, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado realmente, como a gente está gerenciando essas relações, a gente vai estar adoecendo.
Então, realmente eu queria deixar essas duas palavras, né? A questão do respeito e da disciplina, né? Ou melhor, perdão, educação e disciplina. E nesse processo da gente estar com o outro, trocando essas energias, né? Vivendo essa afetividade, eu gosto sempre de trazer 3 aspectos também, que eu acho que ajuda muito nessa vivência de uma afetividade saudável. A primeira delas é que a gente esteja atento à nossa fala, né? Que a gente possa estar expressando sempre uma fala acolhedora, não violenta, que busca realmente esse acolhimento, essa sensibilidade, né? É sempre antes de eu falar, eu pensar, poxa, como é que o outro vai receber isso que eu estou falando? Será que as palavras que eu estou usando para expressar o que eu estou sentindo naquele momento, elas são as melhores? Será que eu poderia dizer isso de outra forma? Percebam o quanto muitas vezes nos nossos conflitos, nas relações, o maior equívoco está muito mais na forma que a gente fala do que efetivamente no conteúdo que a gente quis expressar, né? É tão forte que, às vezes, você pode ser extremamente firme numa colocação, mas sem ferir o outro, porque você falou de maneira tranquila, de maneira respeitosa, né? Então, diferente de um momento, às vezes, que você está certo na sua colocação, mas você se equivoca pela forma. Então, você está lá, é legítimo o seu desejo de chegar para alguém, para, por exemplo, terminar um relacionamento que não está te fazendo bem. Mas ao invés de você ter um diálogo tranquilo, você se exalta, você ofende o outro. E aí, um diálogo que poderia ser a resolução ou a dissolução de um relacionamento que estava sendo negativo, de uma forma tranquila, acaba virando um outro problema, porque a forma como você se expressou foi agressiva, foi pejorativa, né? Então, o primeiro ponto é a nossa fala, né? Para seguir essas diretrizes da questão da educação e do respeito, eu vou estar atento à minha fala, né? Como é que eu estou comunicando os meus sentimentos? Como é que eu estou dialogando com as pessoas com quem eu me relaciono? Segundo, é a questão do olhar, né? A gente sabe que a nossa comunicação, ela não é apenas verbal, ela é também muito não verbal, ou seja, aspectos aí da forma como a gente reage. Então, a gente precisa estar muito atento para a forma como a gente percebe o outro, porque vai ter também coisas que o outro não vai nos dizer em palavras, mas em gestos. Então, a gente tem aquela sensibilidade no olhar para perceber, né, como é que estão as pessoas à nossa volta. É aquele amigo que está muito calado e que geralmente não é calado, ou é alguém algum familiar nosso que está com uma linguagem corporal ali muito retraída, mostrando uma tristeza. Ou tantos outros exemplos, né, de aspectos que a gente percebe no outro através do nosso olhar. E que a gente só vai ter a percepção daquilo se a gente tiver com um olhar atento, né, com a intenção de perceber essas nuances. Então, essa sensibilidade no olhar. Muitas vezes, a gente tá calado, não diz nada, mas a forma como que a gente olha para o outro fere o outro, constrange o outro, né? Então, a gente tá atento a essa forma como a gente tá olhando. Sem perceber, às vezes, a gente usa um olhar de desprezo, um olhar de indiferença. Quando a gente... eu gosto de dizer assim, que a dica da questão do olhar é justamente você estar pensando que você está querendo falar algo sem dizer nenhuma palavra. É como se a gente estivesse pensando naquilo que a gente quer transmitir, naquilo que a gente quer enviar para o outro, e a gente deixa que esse sentimento vá através do nosso olhar, né? Então, esse olhar sensível, esse olhar acolhedor, é o segundo elemento, né, dessa dica, dessa diretriz de segurança. E o terceiro, mas não menos importante, é a nossa escuta, né? Então, como é que está sendo esse momento em que a gente se propõe a ouvir as pessoas com que a gente se relaciona? Estou sempre na defensiva, achando que tudo que o outro fala é uma agressão a mim, é uma ofensa pessoal. Às vezes a pessoa está ali e ela fala, a gente pergunta, né, por exemplo,
você chega para sua mãe ou para um colega, e o que é que você achou desse filme que eu gostei? Vou dar um exemplo bem básico, né? Mas você preparou alguma coisa, sei lá, fez uma comida em casa e quer que a pessoa experimente. E aí a pessoa, ela vem. A gente tem tanta dificuldade de ouvir considerações que o outro faz a nosso respeito, que a pessoa fica até sem jeito de dizer nada, né? Porque a gente tem muita dificuldade de ouvir de maneira amena, sem ser reativa, sem se sentindo ofendido. Então, a gente precisa também estar atento a como a gente está recebendo aquilo que os outros nos falam. E aí, uma dica muito bacana que eu gosto de dar quando a gente está nesse processo de pensar a nossa escuta, em momentos de diálogo, né, com pessoas com as quais a gente se relaciona, aquele momento da famosa DR, por exemplo, né, vamos discutir a relação. E aí, essa DR perpassa por a gente falar, mas também a gente ouvir o outro. Como o outro está se sentindo, o que é que o outro está pensando. E aí eu gosto de usar o que eu chamo de um sistema de alça fechada, em que a gente faz uma espécie de conferência de checagem daquilo que a gente entendeu, do que a gente ouviu, né? Então, sei lá, alguém chegou e disse assim pra gente, tá lá na DR, e aí alguém chega pra mim e fala, não, Luana, olha, realmente esse dia aqui não foi muito legal, eu não gostei da sua fala naquele dia, na palestra lá, ou no vídeo que você gravou lá no canal e tarará. Ou então eu acho que você podia ter feito diferente. E ao invés de eu ouvir a pessoa dizendo que nada do que eu faço tá bom, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não consigo fazer nada, eu chego para ela e pergunto, tá, Marina, então você quis me dizer naquele dia que eu poderia ter falado menos rápido, que eu poderia ter citado menos alguns textos. Percebem o que eu tô fazendo? Eu tô meio que na minha comunicação com o outro, checando se o que eu compreendi do que o outro falou é o que o outro realmente quis dizer. É como se fosse uma checagem ali daquela alça de comunicação. E aí, essa é uma forma de eu exercitar a minha escuta. Porque, pasmem, muitas vezes, nesse momento lá da DR, quando você fizer esse check-up, sabe o que é que o outro vai dizer? Ele vai dizer assim, não foi isso que eu disse, não. Ou então ele vai dizer, não foi isso que eu quis dizer, não. E aí a gente vai ter a oportunidade de ajustar isso. Porque muitas das falhas da nossa comunicação perpassa por essa falha na nossa escuta, né? Como a gente recebe o que o outro nos diz. E aí, entendendo que naquele primeiro tópico da fala, a gente já corrigiu a forma como a gente está falando, então se a gente corrigiu a forma que a gente fala e a forma que a gente escuta, a gente vai ter uma comunicação mais saudável. E essa troca positiva vai contribuir muito positivamente para a forma como a gente nutre as nossas relações. E, consequentemente, a forma como a gente vivencia a nossa afetividade. Então, seriam essas 3 dicas, né, para a gente tentar colocar em prática a nossa fala sensível, o nosso olhar sensível e a nossa escuta sensível. Perfeito, Luana. Então, assim, só fazendo aquele apanhado geral. Disciplina é educação. Corrigir nossa fala, nossa escuta e estar atento à forma como nós olhamos para o outro e para as coisas. Bom, gente. Tá vendo aí? Já fizemos o exercício. Exatamente. Fico muito feliz pela sua presença aqui, tá? Espero que a gente se encontre mais vezes. Isso vai acontecer. Eu não sei vocês, mas eu terminei aqui ouvindo Luana falar com vontade de abraçar ela. De tão doce, uma forma tão fácil de se comunicar. E, como ela já deixou bem claro na própria fala, se você ainda não viu os vídeos anteriores, corre lá. Dá uma olhadinha, o material tá muito bacana, tá? E eu acho que vocês vão curtir bastante. E é isso, gente. Nos vemos no próximo programa. Até a próxima quinta-feira.